E o nosso texto, então, ele começa a partir do verso de número 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E ele inicia então esse capítulo mostrando que, da mesma maneira que ele mostrou no capítulo anterior, como é a vida do ímpio, do incrédulo e como eles precisam do evangelho, aqui agora ele direciona a sua fala para os religiosos. E ele está dizendo assim, olha, da mesma maneira que aqueles homens, os incrédulos, são indesculpáveis perante Deus, vocês religiosos também precisam do evangelho, porque vocês também são indesculpáveis perante Deus. E é o que nós vamos ver no dia de hoje. Nós vamos ver o processo que estes homens estavam fazendo, começando no verso 1 até o verso de número 4, se julgando os outros e mostrando como esse julgamento refletia neles. Nós vamos ver como Deus, ele julga o seu povo e como ele julga todas as pessoas, do verso 5 até o verso de número 11. E do verso 12 até o verso de número 16, nós iremos ver que o juízo de Deus, ele é pleno. E por meio de Cristo, ele exerce uma justiça plena. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, pois o Senhor nos permite estudarmos a Tua Palavra. O Senhor nos permite estudarmos o livro de Romanos, aprendermos quem é o homem e a necessidade que o homem tem de voltar-se para o Senhor, para viver da maneira que te agrada. Nós te louvamos, pois o Senhor nos concede este privilégio que muitos não têm, de nos reunirmos com as portas abertas em culto público. E neste momento nós clamamos ao Senhor, que tenha misericórdia de nós e nos ajude a entendermos a Tua Palavra, nos ajude a aplicarmos a Tua Palavra e que possamos, Senhor, viver para a Tua honra e para a Tua glória em todas as coisas. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Todos aqui têm Facebook? Quem aqui não tem Facebook tirando as crianças? Vocês não têm Facebook? Meu Deus. Mas também não é incentivo a fazer. Fiquem tranquilos. Nós temos visto no Facebook, principalmente, ou em outras redes sociais, uma leve tendência que já mencionamos anteriormente aqui, tanto o reverendo Mauro quanto eu, nos cultos, da facilidade que nós temos de expormos a nossa opinião e condenarmos aquele que tem a opinião contrária à nossa. Então, na rede social, nós exercemos um papel de juiz. Nós pegamos uma informação e atestamos. É isso mesmo. E não há debate. E o debate que há, muitas vezes, ele não é bíblico. E muitas vezes nós estamos ali simplesmente para tirarmos uma queda de braço e medirmos quem sabe mais, quem conhece mais, quem é melhor que o outro, quem argumenta mais. E quando nós pensamos nessa prática na rede social, deste julgamento que nós fazemos muitas vezes de maneira precipitada, e nós vemos agora os grandes debates sobre as fake news, né? Pessoas lançam e nós já rapidamente exercemos o julgamento. Nós nos deparamos com Paulo escrevendo Romanos.
E ele está escrevendo para um público que, assim como o David e a Jaque, não tinham Facebook. Mas eles praticavam a mesma coisa. A prática era a mesma. Então essa prática que nós vemos hoje, ela acontecia 2000 anos atrás. Ela acontecia há 3000 anos atrás. E nós vamos voltando até Adão e Eva. Quando nós pensamos nessa prática de julgar, os leitores de Paulo provavelmente estariam inflados, satisfeitos com a leitura do primeiro capítulo. E se Paulo terminasse a sua epístola no verso 32 do primeiro capítulo, se ele terminasse nesse parágrafo, ponto final, acabou, só isso que eu preciso que vocês saibam, os judeus, eles estariam cheios, os religiosos, eles estariam cheios, porque eles diriam, é isso aí, Paulo, esse povo é tudo pecador, esse povo é tudo miserável, esse povo não merece a vida eterna. E normalmente essa é uma reação natural. Porque muitas vezes nós, assim como os religiosos da época estavam prontos a condenar o incrédulo pelos seus pecados, pela sua prática pecaminosa, nós também estamos com o mesmo ímpeto. Nós olhamos para uma pessoa que vive em situação de rua, um usuário de drogas, e a gente olha para ele e fala assim, não, você não merece o evangelho. Muitas vezes nós olhamos para uma prostituta e dizemos assim, não, você não merece o evangelho. Você se enquadra em Romanos 1. Muitas vezes nós olhamos para o homossexualismo e fazemos a mesma coisa. Como o reverendo Mauro alertou semana passada aqui. Nós somos bons para julgarmos. Nós somos bons para taxarmos. Nós somos bons para diagnosticarmos os pecados dos outros. Mas aqui quando Paulo então, ele volta os seus olhos para esses religiosos que estão lendo a carta, que provavelmente concordariam com o que ele diz no capítulo 1. Provavelmente eles não concordariam com o que ele diz a partir do capítulo 2. O texto que nós lemos, ele diz, portanto, você também é indesculpável. Você também é indesculpável perante o Senhor. Porque quando você julga o outro, julga quer que sejas, e quando você o faz a você mesmo, você está se condenando. E quando nós olhamos aqui, nós vemos geralmente esse processo acontecendo. Aí, agora vai, esse processo acontecendo. Nós passamos ao julgamento e nós não entendemos que nós estamos nos auto-julgando. E nós vemos aqui essa mesma moeda com dois lados. Ao apontarmos o dedo para o outro, nós também estamos estabelecendo o padrão do dedo que deve ser apontado para nós. E aqui é uma via de mão dupla. Ela vai, mas ela volta. Provavelmente nenhum de nós aqui seria capaz de viver segundo os nossos próprios padrões. Segundo o padrão que nós estabelecemos para o outro de santidade. Se nós parássemos e analisássemos a nossa vida, nós veríamos que nós não conseguiríamos fazer aquilo que nós julgamos. E aqui quando ele fala, olha, quando você julga, você também está se condenando porque você pratica os mesmos atos. Como que isso acontece? Você vai dizer assim, não, pastor, peraí. Aquele é um assassino. Eu não sou um assassino. Então, se eu estou julgando ele como um assassino, eu não estou me julgando como um assassino. Mas nós precisamos nos lembrar que, quando nós olhamos para Paulo, escrevendo o capítulo 1,
E quando nós lemos os versos 29 e 30, Paulo ele fala muito mais de coisas que estão no coração do que atos e atitudes em si. Verso 29 e 30 nos dizem assim: eles estão cheios de toda injustiça, de toda malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e magnanimidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Aqui ele fala muito mais do que está no nosso coração do que aquilo que nós praticamos. Então, em vez de focarmos muitas vezes na atitude do outro, nós deveríamos olhar para o nosso coração. Que é o que nós aprendemos nas Escrituras. Antes de tirar a trave, o cisco do olho do outro, você precisa tirar a trave do seu. Não é nem o cisco que está no seu olho, é a trave que está no seu olho. E aqui esse ensinamento de Paulo, ele está estritamente ligado ao que Cristo fala em Mateus, no capítulo de número 5, nos versos 21 e 22. Lá, Cristo diz assim no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Talvez, eu disse isso na sexta-feira, né, o spoiler do sermão. Talvez nós tenhamos muita facilidade de chegarmos em casa, no fim do dia, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e fazermos uma avaliação medíocre e rasa do nosso dia. E nós olhamos e falamos assim: hoje eu não matei ninguém. Hoje eu não adulterei com ninguém. Hoje eu não roubei ninguém. Isso é fácil de fazer. Mas sabe o que é difícil? Eu chegar em casa, colocar a minha cabeça no travesseiro e em vez de pensar, ok, eu não matei ninguém, mas será que eu não me irei com ninguém hoje? Será que eu não tive vontade de fazer um carinho um pouquinho mais enfático no pescoço do motorista do carro da frente que me fechou? Será que na minha cabeça não passou um belo de um elogio para aquela pessoa que ficou enrolando na fila do supermercado enquanto eu estava com pressa? Será que eu não perdi a paciência com ninguém? Será que eu não me irei com ninguém? Será que durante todo o dia eu não fui malicioso em uma piada, em uma conversa? Será que todo dia eu não olhei para a mulher do outro ou para o homem da outra e senti desejos pecaminosos? Será que em nenhum momento eu olhei para o carro do vizinho e cobicei? Essa avaliação mais profunda, normalmente, nós temos dificuldades de fazê-la. Porque aqui quando Cristo, no Sermão do Monte, ele pega o mandamento e amplia o mandamento, dificilmente nós não nos enquadramos na quebra daquele mandamento. E aqui é uma dica de leitura que vale muito a pena. Leiam o Catecismo Maior de Westminster. E leiam a seção que ele vai falar sobre os 10 mandamentos. E depois que vocês lerem os 10 mandamentos ali, lerem os pecados dos 10 mandamentos, as proibições dos 10 mandamentos, os deveres requeridos nos 10 mandamentos, e você chegar e falar assim: pastor, estou tranquilo, não quebrei nenhum deles, eu vou orar e pedir a Deus que te leve rápido. Quando nós olhamos para o outro e julgamos o outro,
nós estamos condenando a nós mesmos. E nós precisamos entender esta relação e o desafio que nós encontramos neste texto que é feito por Paulo. É como que nós vamos proceder então? E quando nós olhamos e vemos alguém agindo com raiva, ou matando, por exemplo, o que nós devemos fazer? Paulo aqui, ele não está dizendo que nós devemos ficar quietos e que nós não devemos julgar o ato errado. Porque quando nós lemos 1 Coríntios 2,15, lá nós somos instruídos por Paulo a julgarmos todas as coisas. Então nós temos um padrão divino, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E aquilo que é errado eu preciso julgar, senão eu me tornarei como um daqueles descritos no verso de número 32, que se tornam cúmplices do pecado. E por não repreenderem o pecado, eles também, então, automaticamente aprovam aqueles que vivem uma vida de pecado. O que Paulo está repreendendo aqui é o julgamento que vai além do simples certo e errado divino. É um julgamento que vai tentar fazer uma diferenciação. É aquele julgamento onde eu digo assim: você é um assassino miserável e eu não sou. Você é um adúltero miserável e eu não sou. Quando eu faço esse julgamento, ele é diferente do outro. Porque o outro, quando eu o faço, eu digo assim: você matou. A lei de Deus fala que não pode matar. Vem aqui, vamos voltar os olhos para Deus. O segundo não. O segundo, ele tem o objetivo de te diferenciar. Você vai ser o diferentão da turma. Você vai ser aquele, mas vai ser a última bolacha do pacote. E o que Paulo está dizendo é que quando nós julgamos desta maneira, nós estamos nos julgando. É um auto-julgamento. E nós precisamos aprender e entender que nós precisamos mediar essa prontidão no julgar o próximo com essa disposição de autoconhecimento. Quando nós olhamos o verso de número 2, o texto fala que nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é a verdade. E ele é baseado na verdade. E a verdade aqui não é algo subjetivo, não é algo relativo. A verdade na qual Deus nos julga, ela é baseada em fatos que aconteceram. E estudando essa semana esse texto, eu gostei muito da ilustração que Tim Keller traz no seu comentário. E ele pega um exemplo de Schaeffer. E Schaeffer fala que nós temos um gravador invisível. Francis Schaeffer diz que Deus ele coloca em todo homem um gravador que grava todas as palavras do homem. E que no dia do juízo, Deus ele vai chegar, nós vamos estar diante de Deus, e Deus vai pegar esse gravador. E aqui é uma coisa que nós entendemos de maneira errada. No dia do juízo, o advogado de acusação não vai ser o diabo, vai ser o nosso próprio gravador. Nós seremos os acusadores. Deus vai pegar o nosso gravador e vai dizer: então vamos julgar neste padrão estabelecido. Estes são os fatos. E é interessante esse exemplo que Schaeffer dá para mostrar que nós precisamos
viver a nossa vida com discernimento, com cuidado. Porque nós vamos muitas vezes além daquilo que Deus estabelece como padrão. E nós criamos não mais a verdade de Deus, mas a nossa verdade. E ele então faz duas perguntas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Esses dois versos mostram que não há escapatória. Nós podemos tentar fazer qualquer coisa para fugirmos do juízo de Deus. Mas eu tenho que ser claro para vocês. Vocês não conseguirão. Eu não conseguirei. Nós passaremos pelo juízo de Deus. Nós não conseguiremos nos livrar deste dia onde encontraremos o Deus criador de todas as coisas, o autor da criação que nós acabamos de cantar, o Deus que sustenta todas as coisas e é o dono de todas as coisas, como nós cantamos. Nós não conseguiremos escapar. E nós poderemos buscar uma escapatória, uma saída em todas as coisas, de todas as formas possíveis, que elas não serão suficientes. Nós não acharemos. Nós não podemos desprezar isso na nossa vida cristã. O juízo é de Deus. Quem julga todas as coisas e todas as pessoas é Deus. E aqui, Paulo ele faz um contraponto. Ele diz assim: você, juiz, que se autodenominou juiz, que pratica esta condenação, esta vida, você despreza algumas coisas importantes. Você se esquece da riqueza da bondade de Deus. Você se esquece da tolerância e da longanimidade do Senhor. E você ignora que quem leva ao arrependimento é Deus. E aqui nós precisamos lembrar de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para pregar aos ninivitas e dizer assim: olha, a maldade de vocês subiu até Deus. E vocês precisam se arrepender. Jonas, ele se autodenomina juiz. E ele foge. E depois que Deus o chama de novo, ele vai, mas ele vai já condenando os ninivitas. E o final da história mostra que muitas vezes, como Jonas, nós nos esquecemos da bondade, da tolerância e da longanimidade do Senhor. Nós sabemos ali no capítulo 3, relata que Jonas, ao voltar, ele prega, ele sobe para a montanha, mas os ninivitas se arrependem e voltam seus olhos para Deus. E Deus então decide não mais destruir aquela cidade. E o que Jonas faz, ainda insatisfeito? Sobe numa colina e fica lá, provavelmente com um saquinho de pipoca, ou ele pega aquele balde grandão do Cinemark, né, com uma coca de 1 litro e senta lá e fica esperando Nínive ser destruída. E o Senhor dá a lição a Jonas, que é a mesma lição que Paulo usa para dar aos religiosos que estão lendo a sua carta. O Senhor faz crescer uma planta, dá sombra para Jonas, e no outro dia ele manda um bichinho que come a planta, e Jonas fica lá com o sol na moleira,
e pede a morte para si. E o Senhor olha para Jonas e diz assim, peraí, você tem piedade e misericórdia de uma planta que você não fez nada por ela, por que que eu não terei misericórdia? Por que eu não terei bondade para com as criaturas que eu fiz? Eles se arrependeram. Então, quando nós julgamos as pessoas, nós nos esquecemos que o arrependimento não vem por meio das obras, mas ele vem por meio de Deus. É Deus quem leva as pessoas ao arrependimento, não é você que leva as pessoas ao arrependimento. Não sou eu que levo as pessoas ao arrependimento. E uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos na prática do aconselhamento bíblico é que não adianta eu sentar com alguém e dizer para a pessoa, olha, o seu pecado é esse. Não adianta. A minha função ali é levar a pessoa a reconhecer e assumir o seu pecado, porque ela vai tratar de maneira diferente. Porque é muito difícil alguém chegar e falar, você está pecando nisso. A minha esposa sofre comigo. Não é fácil, orem por ela. Mas quando a pessoa reconhece os seus pecados, ela vai trabalhar de maneira diferente, porque quem produz o arrependimento é Deus, por meio do Espírito Santo. Mas o nosso texto ele continua. Verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Meus irmãos, quando nós pensamos no verso 5, o texto fala que quem acumula ira sobre ira para o dia do juízo somos nós com os nossos pecados. Nós acumulamos essa ira porque nós temos os nossos corações muitas vezes endurecidos em relação ao pecado. E nós não queremos deixar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Nós não queremos deixar o controle das situações e das pessoas na mão de Deus. E nós vamos acumulando pecado sobre pecado. Ira sobre ira. E aqui, um dos autores, ele fez, eu creio que Tim Keller fez esse... Sproul, não foi Tim Keller, Sproul. No seu comentário ele diz que nós fazemos uma poupança para o dia do juízo. E aqui ele coloca que Paulo ele usa esse termo bancário. E a mesma ideia é, se nós recebemos o nosso salário todos os meses, irmos ao salário, retirarmos um pouco e colocarmos isso para um rendimento. Ele diz que quando nós pecamos e vivemos no pecado, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós tiramos um pouquinho e colocamos lá e nutrimos, deixamos esse pecado engordando. Deixamos esse pecado rendendo. E às vezes nós vamos ainda procuramos quais são os melhores investimentos para render mais. Quando nós não tratamos o pecado, quando nós não confessamos o pecado, nós estamos fazendo uma poupança para o dia do juízo. E essa é a pior poupança que nós podemos fazer. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida,
olhar para os nossos pecados e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, para diminuirmos essa poupança. Mas o texto ele entra, creio eu, e conversando essa semana com a Tati sobre isso, num dos pontos mais delicados. Porque nós estamos vendo que Paulo, ele está dizendo aos romanos que eles são justificados pela fé. Mas aí nós nos deparamos com um texto que o Senhor ele vai julgar pelas obras. E o verso 6 diz que o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aqui nós olhamos para o juízo de Deus, e nós conseguimos ver 3 características do juízo de Deus aqui. Primeiro, nós vemos a universalidade. Acabamos de ver que ninguém vai escapar. Então o Senhor retribuirá a cada um. Então todos estarão no juízo de Deus. Nós vemos outra característica que é o critério por meio do qual esse juízo será executado, que é segundo o seu procedimento. E nós conseguimos ver aqui ainda que essa distribuição, que a resposta ou o veredito deste juízo será verdadeiro e será justo, porque é o Senhor quem vai retribuir. Primeiro, o julgamento de Deus ele é feito de acordo com a verdade, como nós vimos nos versos anteriores. E agora ele é apresentado como feito de acordo com a justiça. E aqui nós precisamos entender isso. Nós somos justificados pela fé somente. Mas então o que as obras vão contar nisso? Aqui nós temos algo que vocês podem perguntar depois, que eu não vou saber responder para vocês. Então, já é uma pergunta a menos. A Bíblia fala que nós seremos e receberemos galardão. Alguns receberão mais, outros receberão menos. E esse galardão, ele será distribuído de acordo com as nossas obras. E da mesma forma que nós recebemos o galardão, aqueles que sofrerão eternamente, eles também terão a sua punição ali de acordo com as suas próprias obras. No dia do julgamento, nós seremos julgados por Deus, e Agostinho ele diz que nós receberemos o galardão, e o galardão será distribuído de acordo com o nosso nível de obediência a Deus. E Deus, ele está coroando a sua própria obra em nós. Então nós seremos julgados, e Deus, ele vai submeter a nossa vida a um escrutínio rigoroso. Você é salvo pela fé somente. Mas suas obras também importam. No dia do juízo elas serão avaliadas por Deus. E elas serão avaliadas não como base para a salvação, mas como prova de que alguém tem a fé que salva. Nós lemos o Salmo de número 62, e o Salmo de número 62 ele tem um refrão que é repetido 2 vezes, onde o salmista diz que o Senhor é o seu refúgio, e a sua vida está depositada nas mãos do Senhor. Mas entre esses 2 refrões, ele vai falar sobre a vida do ímpio, da dureza do coração. Ele vai falar de que muitas vezes nós nos entregamos aos desejos dos nossos corações, e que isso não agrada e não glorifica a Deus. E nós iremos no dia do julgamento
vermos que o que importa fundamentalmente é o relacionamento da pessoa com Deus, como sendo o seu refúgio, a sua rocha, a sua salvação. E isso é visto na maneira que nós percebemos a nossa vida. E na maneira como nós caminhamos e andamos no nosso dia a dia. Aqui nos versos 7, 8, 9 e 10, nós vemos então Paulo, ele falando, olha, então aos justos, aqueles que praticam as boas obras, como sinal da sua salvação. Estes receberão a vida eterna, porque eles perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. E aqui não é algo voltado para si, mas é em resposta ao que Cristo fez. Então eles procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade que vem somente de Deus. E ele coloca que os ímpios, eles receberão a ira e a indignação, pois eles são desobedientes à verdade, e eles obedecem apenas à injustiça. E aqui nós podemos fazer um escrutínio da nossa vida. Estes dois versos nos ajudam a identificar como está a nossa vida diante de Deus, em relação às nossas obras. A primeira delas é perseverar em fazer o bem. Fazer o bem é o sinal de uma vida piedosa. E todos aqueles que recebem esse termo de ser uma pessoa piedosa, foram homens que são reconhecidos por fazer o bem. E o segundo ponto que ele coloca aqui é exatamente esse: procurar a glória, honra e imortalidade. Que são coisas naturais em nós. Nós fomos feitos para procurar a glória, a honra e a incorruptibilidade. O grande problema é que sem Deus e longe de Deus, nós voltamos essas coisas para nós mesmos. Mas quando nós pensamos no julgamento de Deus pelas obras, as obras que fazemos devem render glória, honra e incorruptibilidade a Deus. Isso é voltado a Deus. Nós não seremos soberbos porque, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus foi glorificado nisso que eu fiz. A glória de Deus. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas nós também, no lado negativo, nós podemos fazer essa mesma avaliação. E aqui, nesta ira e indignação aos facciosos, nós vemos que aqueles que não nutrem esse relacionamento com Deus e não colocam as suas obras aos pés da cruz, eles são egoístas. E ao serem egoístas, e o ser egoísta é ter este espírito de teimosia na busca da satisfação própria e da autoglorificação, de procurar a ser o próprio Senhor ou Salvador da sua vida. É o que muitos chamam de síndrome de Messias. Em vez de voltar os olhos para Deus, eu volto os olhos para mim e acho que eu sou o Senhor e eu sou o Salvador de mim mesmo. Se ao praticar as obras, esta for a motivação está errada. E a segunda característica que ele apresenta aqui é exatamente a da obediência. As suas boas obras devem mostrar que você obedece a Deus em vez de obedecer o pecado. E muitas vezes nós obedecemos mais o pecado e nos tornamos escravos do pecado, nos tornamos escravos dos ídolos do nosso coração, em vez de obedecermos a verdade.
nós conseguimos fazer essa avaliação. Versos 9 e 10, ele mostra que Deus ele não vai fazer acepção de pessoas e que não são só os ímpios e os incrédulos que passarão pelo juízo, ou serão aprovados ou condenados. E aqui nós vemos ele fazendo essa distinção entre o justo e o ímpio. E ele começa o verso 9 falando do ímpio. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Quando nós vemos essa prioridade dos judeus, ela se aplica tanto à condenação quanto à salvação. Aqui nós vemos que, assim como o evangelho tem aplicação para o judeu, não somente no que concerne a prioridade de tempo, mas também a prioridade de relevância. Assim também o realce dos privilégios e das responsabilidades. E aqui ele coloca um peso ainda maior naqueles religiosos judeus que estão lendo esta carta e que vivem esta vida de julgar o outro para se mostrar superior ao outro. Ele está dizendo, o peso está sobre você, meu filho. Você receberá a condenação primeiro, assim como você receberá também a salvação primeiro. Mas a condenação vem primeiro, e é a ênfase que Paulo dá aqui, invertendo a ordem. Nos versos 7 e 8 ele coloca o justo primeiro e depois o ímpio. E agora, para falar para o judeu e mostrar a responsabilidade que ele tem, ele coloca primeiro a condenação, para depois colocar a salvação. E ele então no verso de número 10, ele coloca glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, diante de Deus no dia do juízo, quando formos julgados por Ele, nós não teremos escapatória, todos seremos julgados e nós seremos julgados pelas nossas obras. Então aquilo que você faz conta, e você precisa ser zeloso, você precisa viver uma vida de piedade, de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que você tenha certeza que você foi salvo. E se você tem essa certeza, você ainda mais deve produzir boas obras para mostrar que você foi salvo por Cristo. E o texto então ele continua, verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Deus trata todas as pessoas de acordo com a lei que elas possuem. Aqui nós podemos pensar tudo isso que nós lemos em outras palavras. E apesar de ser verdade que Deus não faz acepção de pessoas, também é verdade que Ele respeita a situação em que os homens estão colocados, no tocante ao conhecimento que eles têm da sua lei. E isso implica que o respeito de Deus para essas diversas situações procede da sua equidade no seu julgamento. E é comprovada pelo fato de que Ele não faz acepção de pessoas. Então Deus olha para o homem e Ele faz o julgamento de acordo com a situação e o conhecimento que aquele homem tem da lei. E aqui Ele mostra uma diferenciação entre o judeu, que conhece a lei, a quem a lei foi dada, e o gentio, que não conhece a lei, a quem a lei não foi dada. E aqui Paulo ele está respondendo
uma objeção que provavelmente estava sendo levantada. E ele diz então, a objeção seria: como as pessoas podem ser julgadas segundo um padrão que desconhecem? Ou como o julgamento pode ser justo se aqueles que desconhecem a lei de Deus, sem lei, também perecerão? E o texto então nos diz que aqui a resposta de Paulo, que a lei de Deus ela é inata nas pessoas. Porque alguns gentios muitas vezes praticam a lei, mesmo sem ter a lei. E ele faz essa diferenciação. Aqueles que conhecem o que Deus ordena e não obedecem, serão julgados por ela, porque eles conheciam. Eles não terão justificativa. Mas aqueles que não têm a lei ali dada desde o início ao seu povo, e principalmente aqui fazendo referência aos gentios que se tornaram cristãos, eles obedecem à lei escrita em seus corações, embora não possuam o papel. E aqui nós podemos pensar em relação ao descrente, ao incrédulo. Nós podemos pensar no dito popular que você não quer que os outros façam com você. Como é que é? Você não quer que os outros façam com você aquilo que você não faria com eles. Nós temos dentro de nós esta diferenciação do que é certo e errado. Aquele que não teme a Deus, aquele que argumenta e diz que Deus não existe, ele sabe que matar é pecado, que matar é errado. Não, ele não sabe que é pecado, porque ele vai dizer que Deus não existe, ele vai falar que não existe pecado. Mas ele sabe que é errado. Nós estamos numa nação onde muitos não são crentes, são incrédulos. Mas eles ocupam ruas nas cidades do nosso país todo, sabendo que corrupção é errado. A lei está inata nos nossos corações. Todas as pessoas conhecem os princípios essenciais de comportamento correto e errado. E eles se baseiam então em uma realidade objetiva. E essa realidade objetiva, ela será o padrão usado para o julgamento de Deus. Então aqueles que têm a lei, eles serão julgados pela lei, mas aqueles que não têm a lei, eles serão também julgados por Deus. Da mesma maneira, porque a lei está gravada nos seus corações. E eles se tornam indesculpáveis perante o Senhor. E o texto então, ele vai nos dar um pouco de esperança. E ele diz então que esse juízo pleno, essa justiça plena, vai ser um momento onde nós estaremos diante de Deus e todos os nossos segredos serão revelados. Tudo aquilo que passa no seu coração, tudo aquilo que passa no meu coração, será revelado diante de Deus. E aqui o que Paulo está fazendo é colocar um medo naqueles que estão lendo a sua palavra. Alguns até afirmam que Paulo ainda não falou do Evangelho. Ele estava apenas colocando a situação terrível que o homem se encontra, para depois vir com o Evangelho e a justificação. Mas eu não creio que ele esteja fazendo isso, porque ele, em todos os pontos, ele apresenta Cristo, ele apresenta o Evangelho. Ele fez isso no capítulo 1, 3 vezes de maneira explícita. E aqui no capítulo 2, no verso 1 a 16, ele já falou que Cristo, que Deus é quem traz o arrependimento. E agora ele está mostrando que o seu julgamento será por meio de Cristo Jesus. Um videozinho que bombou alguns anos atrás, de homens numa fila, e eles sobem numa balança, e essa balança então diz aprovado ou reprovado,
e eles têm um arquivo lá cheio do que fizeram a vida toda, e eles sobem na balança, e a balança diz se foi aprovado ou reprovado. E aqueles que são salvos, Jesus puxa do lado e Jesus sobe na balança e é aprovado. E muitas vezes nós temos essa visão do dia do julgamento. Nós achamos que aquele momento será um momento apenas que eu vou chegar ali, tranquilo. Cristo morreu por mim, passe livre, né? Não vou precisar enfrentar uma fila. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus. E o que Paulo está estabelecendo aqui é que nós precisamos observar a maneira que nós andamos. Porque todos os nossos segredos, aquilo que habita no profundo do nosso coração, será exposto diante de Deus. Não vai ser também aquele outro extremo, né, de um filme que foi lançado há muitos anos atrás, que todas as pessoas estavam na fila, passando no telão a sua vida para todas as pessoas ali. Eu também não creio que seja assim, mas diante de Deus todos os nossos pecados, todos os nossos segredos serão expostos. Isso deve nos levar a uma vida de temor. Isso deve nos levar a uma vida piedosa, vivendo em conformidade com a lei de Deus. Mas nós podemos descansar, porque no dia do juízo, todas as nossas obras, tudo aquilo que fizermos por nós mesmos, não vai ser suficiente. Mas Cristo vai estar lá. Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados estará lá ao nosso lado e o julgamento será feito de conformidade com o Evangelho. E esta certeza deve nos levar a uma vida de piedade. Essa certeza deve nos levar a uma vida de boas obras. Porque Cristo fez o que nós não poderíamos fazer. E Deus vai nos julgar por meio de Cristo Jesus, de conformidade com o Evangelho que nós já vimos aqui, que tem poder para salvar. O que nós iremos fazer então? Primeiro, desenvolva uma vida de humildade diante de Deus e do próximo. Não seja soberbo achando que você não é o pecador, que você não é pecador e que você não comete os pecados que as outras pessoas cometem. E para exercitar essa vida de piedade, leia o Catecismo Maior de Westminster, a exposição dos 10 Mandamentos. Lá você vai ver que você não é melhor que os outros e que você é tão pecador quanto. Seja zeloso no seu caminhar. Não viva a sua vida de qualquer maneira só porque você foi salvo por Cristo. Pois se você viver de qualquer maneira, você estará demonstrando o contrário. Você estará demonstrando que Cristo não está com você e você não está unido com Ele. Olhe constantemente para a cruz e siga o padrão estabelecido por Cristo. Nós somos exortados nas Escrituras diversas vezes a sermos semelhantes a Cristo, a crescermos em maturidade diante de Cristo. Então, na sua vida cristã, olhe para Ele e siga o padrão estabelecido por Ele. E lembre-se que o Deus que nós servimos, o Deus que nós cultuamos, Ele é justo. E você está com um gravadorzinho invisível, que vai ser usado por Deus como o seu acusador. Viva no padrão estabelecido por Deus, que já é
alto, que já nos dá trabalho. Não estabeleça um novo padrão de intolerância ao pecado do outro, mas estabeleça um padrão de graça, misericórdia, lembrando-se da bondade, da tolerância e da longanimidade do Senhor para com as nossas vidas e para com a vida do seu povo.